Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura aqui no estúdio, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas, beleza? Então vamos dar continuidade, certo? Vamos ao capítulo 2, ainda o tema populismo no Brasil. E aqui no capítulo 2 eu quero trabalhar com vocês, hoje eu vou trabalhar com vocês a página 162. Vamos estudar hoje o governo de JK, né? O governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, beleza? Então, é importante que vocês estejam aí com o livro em mãos, abram aí o livro de vocês na página 162 e lembrando que na nossa sala de aula virtual eu estou me aprofundando ainda mais esses temas com vocês. Então, vamos lá para a leitura e a explicação e vamos focar aqui, aliás, eu vou focar aqui, eu vou dar uma ênfase, um destaque maior, principalmente nas características do governo de JK, beleza? Então, vamos lá. Com a morte de Vargas, novas eleições presidenciais foram marcadas para 55. Juscelino Kubitschek, ex-prefeito de Belo Horizonte durante o Estado Novo, ou seja, lembrando que o Estado Novo foi a época em que Vargas governou o Brasil como um ditador, certo? Estado Novo, de 1937 a 1945, Então, Juscelino ganhou as eleições e assumiu o cargo em 56, acompanhado de João Goulart como vice. Vocês vão ver que mais lá na frente, João Goulart ele vai ser deposto da presidência da República do Brasil por um golpe militar e por um golpe civil, que foi o golpe de 64. E que nesse período, Juscelino Kubitschek como presidente e João Goulart como vice-presidente. Beleza? Lembrando que nessa época aqui, as pessoas elas votavam para presidente e votavam para vice-presidente também, beleza? O governo de JK propunha investir energia, indústrias de bens duráveis como eletrodoméstico e automóveis. Preste bem atenção, e transporte. É nesse contexto histórico, certo? No final dos anos 50 é que começam a chegar aqui no Brasil as principais montadoras de carro, beleza? Um exemplo aqui que eu posso citar para vocês é a Volks. A Volks, que é uma empresa, certo? Que é uma multinacional, que é uma empresa transnacional, ela é de origem alemã. Por isso que eu não posso falar de um carro nacional. Beleza? Porque a Volks aqui, ela é uma montadora e ela é uma empresa alemã. Beleza? Então, esses foram os três principais setores da economia que Juscelino Kubitschek deu destaque. O setor energético e o de indústrias de bens duráveis, como eletrodoméstico e automóveis e de transporte. Vocês viram na era Vargas que Vargas, na era Vargas que vai ser criada a chamada indústria de base brasileira. Porque esse tipo de indústria que agora está sendo, em que o Estado brasileiro se volta, que é o setor de energia, o setor de indústria de bens duráveis, ele necessita da indústria de base, principalmente, a indústria de bens duráveis, certo? Porque é a indústria de base que vai fornecer a matéria-prima para a indústria de bens duráveis, beleza? Então, o seu plano de governo tinha como slogan 50 anos em 5. Meus amores, isso aqui foi o lema, foi o slogan do governo de JK, ou seja, desenvolver 50 anos em 5 anos, beleza?
50 anos de progresso nos 5 anos de governo do presidente, beleza? Ou seja, vejamos bem, o Brasil, nesse contexto histórico, lembrando que na época do Dutra, o Dutra ele queimou as reservas que o Brasil tinha nesse período. Aliás, no período que ele governou, o Brasil foi esse período de redemocratização, a partir de 1945. Então, é extremamente ambicioso, né? O slogan de Juscelino Kubitschek, mas o Brasil não tinha grana para poder, para que esse slogan pudesse ser concretizado, era preciso o quê? Era preciso grana, era preciso muito dinheiro e investimento. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui, dar continuidade ao nosso texto. Vamos agora para o outro parágrafo. Beleza? Então, vamos aqui. Para organizar esse desenvolvimento, foi elaborado o plano de metas. Gente, preste atenção numa coisa. Isso aqui é importante que vocês tenham em mente. Uma das características do governo de Juscelino, certo, foi justamente, o desenvolvimentismo, certo? E ele vai elaborar esse plano de meta que constituía, certo, em investir em 5 setores, que é o setor de energia, setor de transporte, setor de alimento, a indústria de base e a educação. Vejamos bem que vocês viram que o plano SALT do governo Dutra, a educação estava de fora. Agora, para o progresso, agora é educação, e é educação que nós sabemos que ela é necessária para se formar os técnicos, se formar engenheiros, os pesquisadores, e etc, etc, etc. Beleza? E agora a educação está incluída nesse chamado plano de metas. Ou seja, aí nós vamos ter aqui investimento da indústria automobilística, Falei para vocês que começam a chegar no Brasil aqui as primeiras montadoras, ampliação da malha rodoviária com mais de 6 mil quilômetros de novas estradas, abertura do país para as empresas estrangeiras, com a concessão de benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais é justamente para poder atrair, essas indústrias estrangeiras para o Brasil. E facilitação na aquisição de máquinas agrícolas. Embora houvesse estímulo à criação de empregos, a presença cada vez maior de empresas estrangeiras limitava o crescimento da indústria nacional. Além disso, as empresas pagavam baixos salários aos seus funcionários. Um outro fator também, esse foi um principal fator que vai atrair as empresas estrangeiras para o Brasil, principalmente os baixos salários, que é com esses baixos salários que os capitalistas, conseguem lucrar os seus milhões, ou seja, por meio da exploração, da força produtiva, que é a mão de obra, o que dificultava a movimentação da economia. No campo, a compra de máquinas agrícolas levou à mecanização do trabalho e provocou o aumento do desemprego, e isso vai expulsar, pessoas para as cidades. O investimento no plano de meta se concentrou no sul e no sudeste do país. As norte, nordeste e centro-oeste permaneceram ligados à realidade agrícola e latifundiária. Beleza? Então, meus amores, eu vou encerrar aqui com vocês, certo? Lembrando que na sala de aula virtual estou me aprofundando, é importante que a gente estude esse período da República Brasileira, certo? Esse período, esse curto período, da redemocratização do Brasil. Porque em 64 vai vir a pancada de um golpe militar em civil, beleza? E que esse golpe vai durar 21 anos, beleza? Então, encerrando por aqui. Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.